Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é a nossa aula de matemática número 90 e eu sou a Prof. Jaque. Na última aula, nós vimos sobre medidas de comprimentos não padronizadas, não formais, ou seja, são aquelas que a gente vai vai medindo com o nosso corpo, com coisas, com o tamanho do dedo, com o tamanho do barbante, com o tamanho da régua, com o que a gente tiver em casa, a gente já media. Hoje nós vamos ver que é aquela medida padrão, é o que a gente utiliza. Quando ela é padrão, para mim é a mesma medida que para você, então se eu meço de um jeito vai ser o mesmo do outro jeito, certo? Então vamos lá. Para essa aula você não vai precisar de nenhum material, apenas prestar bastante atenção. Depois você vai precisar do caderno, do lápis de escrever, da borracha, do lápis de cor e da régua. É muito importante para você utilizar também. Então, vamos ver aqui para a gente começar com um desafio. Conte quantos passos cada criança deu para caminhar a mesma distância. Então, pense aí, olha só, o Douglas saiu aqui da árvore e foi até o banco. O Adriano também e a Sofia também. Então, conte aí, quantos passos que dá. Pare o vídeo para você conseguir fazer. Legal! Vamos ver então se você acertou? Olha só, o Douglas ele dá 7 passos, o Adriano dá 10 passos e a Sofia dá 9 passos. Por que será que se a distância é a mesma, por que cada um dá passos diferentes? Porque alguns dão passos maiores e outros dão passos menores. E qual é a criança então que tem o passo maior? É o Douglas, é o Adriano ou é a Sofia? Se você disse que é o Douglas, você acertou. Nesse caso, quem tem passo maior vai dar menos passos, entendem? Então, por exemplo, se ele deu 10 passos, o Adriano, quer dizer que as passadas dele são pequenas. Então, por isso que ele vai dar mais passos. Por exemplo, se a Prof. Jaque me disse com você uma distância, você que está na sua casa, vai ser diferente, porque o meu passo é maior do que o seu, a minha perna é maior do que a sua, tá? Agora, qual é a outra forma que poderia ser utilizada para medir essa distância da árvore até o banco? Que outra forma que poderia ter sido utilizada? Palmos, o que mais? Vamos ver a ideia deles? Né? Poderia ser a régua? Será que poderia ser com barbante? Poderia ser também. Vamos ver o que as meninas estão conversando. Juca, me empresta a sua régua? O que você vai fazer com ela? Eu quero medir o tamanho da minha boneca. Mas régua não é só para fazer linha? E aí? Até então, nós também, né? Com a Prof. Jaque, a Prof. sempre ia falando o quê? A régua para fazer linha, para fazer ali as tabelas e tudo mais, certo? Agora, o Francisco, ele pediu para medir a régua. A menina ali, né? Agora vamos ver o que o Francisco e Paloma estão certos. A régua é usada para traçar linhas retas, ok? Mas é também para medir comprimentos. O marcador de texto que está aqui, ele mede 10 centímetros. E para medir em centímetros, a gente usa a régua. Então, para não dar confusão por causa de passo, de mão, de polegada, de côvado, de tudo que foi medido, porque cada um tem um tamanho diferente com o corpo, foi utilizado medidas padrões. Você já ouviu falar em centímetros? Centímetros quer dizer isso. Lá na régua, então, você tem aqueles números. E aqueles números estão medidos em centímetros. Observe a régua e depois responda. Olha só. Cada barbante aqui, ó, o barbante vermelho, o barbante azul e o barbante verde. Se nessa régua dá essa medida, se eu medir com a minha régua, fosse de verdade, aqui tá ampliado, né? Mas se fosse de verdade, teria que dar a mesma medida. Então vamos ver. A cor azul mede quantos centímetros? Então olha só, vamos olhar o número aqui. Aqui está o vermelho, aqui está o azul. Quantos centímetros? 6 centímetros. Agora, a corda verde mede quantos centímetros? Onde está a corda verde? Ajuda a prof. Aqui. Quantos centímetros? 10, né? Olha lá onde ela está. Então, 10 centímetros. E a vermelha, quantos centímetros então ela dá? Pense aí.
Sim, ela vai dar 4 centímetros. Olha onde ela chegou. Viram só como é fácil a gente medir cada um? Agora, qual é a corda mais comprida? É a verde. E qual é a mais curta, então? A vermelha. Vamos observar agora outros materiais medidos com a régua. Então, nós temos uma chave, nós temos uma borracha e nós temos um cadeado, certo? Vamos lá. Quantos centímetros mede a chave? Quantos centímetros? 5 centímetros. Quantos centímetros que mede a borracha? Vamos ver? 4 centímetros. Quantos centímetros que mede o cadeado? 6 centímetros, né? Então, essas medidas, esses números que a gente tem aqui é em centímetros. E qual é o objeto mais comprido? É o cadeado. E o mais curto, de menor comprimento, é a borracha, né? Então, viram só, quando a gente compara esses tamanhos, né, em centímetros, a gente consegue ver o maior, o menor com mais precisão. Em várias situações, a gente utiliza alguns instrumentos. A régua, ela é um instrumento para a gente medir o comprimento. A Paula e o Marcelo, eles utilizam alguns desses instrumentos no trabalho. Olha só, a Paula, eu sou engenheira, eu utilizo a trena no meu trabalho. Você já viu que quando alguém vai construir alguma coisa, utiliza a trena? Essa aqui é a trena, certo? Então, para medir coisas maiores. Ela também tem aqui em centímetros e em metro. Eu sou alfaiate, utilizo a fita métrica. A fita métrica é essa aqui. Por que ela é desse jeito? Porque como é para medir o corpo, olha só, ela vai precisar então ser flexível, maleável, ela vai precisar dobrar. Será que eu conseguiria com a régua? Não, ó, porque a régua ela é o quê? Toda dura, né? Ela não tem como, então por isso ele vai precisar da fita métrica. Então esses aqui são os objetos que a gente utiliza para medir. Então, ó, a fita métrica, a régua e a trena. E aí na sua casa, tem algum desses? Muito bem. E para medir distância, qual deles eu posso utilizar? Olha só, a trena, a régua e a fita métrica, todos eles eu posso medir. Só que cada um foi feito para alguma coisa. Eu posso usar a fita métrica para distância? Posso também. Mas ela não foi feita para isso, mas a trena foi feita. E assim por diante, certo? Agora, quais desses objetos são utilizados pela Paula e pelo Marcelo? A Paula utiliza a trena. Então, qual que é a trena? Muito bem, essa aqui. E o Marcelo utiliza a fita métrica. Qual que é? Essa aqui é a fita métrica, certo? Agora, você já ouviu falar em metro e em quilômetro? Então, centímetros é para medir coisas pequenas. Então, ó, centímetro. E metro e quilômetro? Então, vamos descobrir o que significa? O metro e o quilômetro também são para distâncias, só que maiores, para medir. Olha só, centímetro é uma unidade de medida e usamos para coisas pequenas, como o lápis, como a mesa, como para medir aqui então a cintura e tudo mais, certo? Quando a gente fala em metro, é uma unidade de medida, quer dizer assim, ó, quando a gente tem 100 centímetros, ou seja, 100 desses números aqui, aí a gente troca por um metro, é uma troca. Aí lembra da dezena? Quando a gente tem 10 unidades, troca por uma dezena. Quando a gente tem 100 centímetros, troca por um metro. Agora é bastante informação, mas você vai entender. E usamos essas medidas, tá? Para medir coisas maiores. Por exemplo, porta, casa, a casa, a distância de uma pessoa com a outra, a altura, a distância até em lombadas, né? Então, quando você vê assim, fala em distâncias maiores, ela vai ser em metro. Por exemplo, uma casa, eu vou medir em centímetros ou em metro? Eu vou falar em centímetros. Quando eu vou medir, por exemplo, o tamanho da minha mão, eu vou falar em metro ou em centímetros? Eu vou falar em centímetros. Olha só, vou pegar aqui a régua, olha só, é mais fácil do que eu pegar todo um metro, certo?
Quanto que dá então 100 centímetros, né? 100 centímetros é isso aqui. Isso daqui, ó, esse daqui que tá caído aqui não, né? Mas, ó, esse tamanho aqui é o que dá 1 metro. Então, toda vez, se eu falo lá que tem 7 metros, quer dizer que eu tenho 7 medidas dessa. Se eu falo que eu tenho 50 metros, quer dizer que foram 50 medidas dessas. Viram só? Agora, quilômetro, ela também é uma unidade de medida quando temos 1000 metros, ou seja, quando eu tenho 1000 desse daqui, eu vou ter 1 quilômetro. É bastante coisa, não é? E aí a gente usa para distâncias bem maiores de lugares, como bairros, ruas, entre cidades, né, entre países. Né? Então a gente vai usar então quilômetros, que é mais fácil de entender e tudo mais. O que você precisa entender é que existem essas 3 formas de medidas. Até existem outras, né? Mas que mais utilizadas são essas. Agora vamos pensar. Qual unidade de medida a gente pode utilizar para medir a distância entre a árvore até o banco? Eu vou usar em metro, em centímetro ou em quilômetro? Eu vou usar em metros, né? Eu poderia até falar em centímetros, mas daí vai dar muito, então eu utilizo em metros. Viram só a diferença que eu tenho de um para o outro? Então, essa aula você precisa entender o quê? Que a gente tem medidas padrões. E a medida padrão, metro, centímetros e em quilômetro. Com o tempo e com outros anos, você vai entender melhor o que é centímetro, o que é metro, o que é quilômetro. Hoje você só precisa entender mais isso. E a gente vai entender isso e de comparação, que é o que aluno de primeiro ano precisa ficar sabendo. Agora, se você já sabe um pouquinho mais, que a prof já falou um pouquinho mais nessa aula, não tem problema, melhor ainda. Combinado então? Fique então com a sua atividade, capriche aí e até a próxima aula.